Oi galera, aqui é Fernanda do Leituras e Devaneios e hoje eu vim aqui sugerir um livro, é uma preciosidade, não é um livro, esse aqui ó, Páginas para Meu Filho. Esse livro é de um autor nacional, é o do Júnior Pedrosa. Esse livro é um livro que encanta a gente desde a primeira página. Primeiro que ele, na primeira página, logo no início aqui na primeira página, primeiro que ele faz uma homenagem incrível ao pai dele, e o livro começa com uma citação bíblica maravilhosa, que fala assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Eu tô com um livro físico aqui, li o físico, mas minha primeira leitura foi no Kindle Unlimited, ele tá lá, para você ler no Kindle, e eu até demorei pra caramba pra ler o livro, porque conforme a história ia se desenrolando, sabe, eu não queria, sabe quando você não quer ler porque você não quer chegar ao final? Então, eu demorei, assim, quase que a semana toda para ler o livro, né, do Kindle. Esse aqui eu li rapidinho porque chegou, ele chegou e eu li rapidinho. Mas do Kindle porque eu queria saborear aquela história, vivenciar aquilo. Foi lindo demais, gente, lindo demais. Ele conta a história do seu Francisco e da Dona Odete. Eles moram num casarão. E ela engravida, tem 2 filhos. Quando nasce o terceiro nasce no hospital. Ela vai para esse hospital, tem o bebê, e assim que ele nasce, o médico e as enfermeiras trazem a criança para ela ver. E ela vê, presta bastante atenção na criança e vê que ele tem um sinal de nascença e tal. E após isso, eles falam que o bebê dela tá na UTI, porque ele engasgou com leite. E ela vai lá visitar e fala: não, mas esse não é o meu filho, tenho certeza. E os médicos dão certeza, é ele, a criança não resiste, ele acaba morrendo, né? Eles fazem o enterro, tudo, mas até na hora de enterrar ela fala: eu não estou enterrando o meu filho. E durante a vida toda deles, eles tentam procurar, tentam encontrar a criança verdadeira, mas sem sucesso. E o seu Francisco escreve um diário. Esse diário, que chama Páginas para Meu Filho, ele escreve esse diário, né, contando, né, desde a troca, a vida deles, como é que foi. Ele faz algumas homenagens aos filhos e sempre fez para esse menino, ao Arthur. Ele fala lá, né, Arthurzinho, meu reizinho, e fazendo alusão, né, ao rei Arthur. E durante o decorrer do livro, quem narra a história é o Marcelo. O Marcelo, ele morava numa cidade pequena, depois ele foi estudar, e ele tinha um melhor amigo. E quando ele muda de cidade, quando ele termina os estudos, né, que ele se candidata a um emprego numa multinacional, ele vai para uma outra cidade e ele chega lá, quem que ele encontra na empresa? Esse amigo de infância. E eles começam a recordar, né, o passado, a época que eles estudavam. E no trajeto, ele vai de van, né, pra empresa, e no trajeto da empresa ele vê um casarão antigo, abandonado. E ele fica super curioso. Um dia ele chega em casa, pega a bicicleta e vai nesse casarão. E começa a explorar. O casarão tá fechado, mas tá todos os móveis lá, né? Tá tudo do jeitinho que os donos deixaram. E ele sobe, que no andar de cima são os quartos, ele sobe e vê o quarto de um filho, o quarto de outro, até que ele chega num quartinho que deveria ser de um bebezinho, porque tem
um bercinho e uma roupinha em cima do bercinho, e junto tá esse diário, esse diário, né, esse manuscrito, Páginas para Meu Filho, e ele começa a folhear e começa a se interessar, ele ficou muito curioso para saber o que aconteceu com o Arthurzinho, né? E ele leva esse diário para casa, lê. Aí ele vai conversar com uma antiga empregada, né, desse casal. E lá ele conhece até a neta dela, a Verinha. E a Verinha começa a contar histórias dessa criança, né, que a antiga patroa, né, falava que não era o filho dela, e que ela ainda tinha certeza que o filho estava vivo. E ele vai investigando essa história, até que ele encontra esse menino, o Arthur, que estava mais perto do que ele imaginava. Só que, o que acontece? Há todo um desentendimento entre ele e o rapaz, porque ele fica muito amigo da Verinha, e o rapaz esse rapaz é apaixonado por ela. E ele acaba confundindo, imaginando que o Marcelo, na verdade, está interessado nela. Mas não é. Inclusive, depois ele acaba casando com a Glorinha, que é uma prima da Verinha. E quando tudo se resolve, né? Ele e esse amigo, com esse novo amigo, né? Vamos dizer assim, que é o bebê sumido. Quando eles conversam e colocam as coisas assim, as claras, né? Ele confessa a esse menino que ele não, o interesse pela Verinha é apenas da história do casarão e do diário, né? Aliás, os dois começam a procurar junto esse menino, né? E aí acaba tudo esclarecido e eles se aproximam de novo. E essa história, assim, o desenrolar dela é algo, assim, que faz a gente se transportar para aquela época. E ele é muito bem escrito, a forma que é descrito o casarão, as aventuras que eles têm, né, dentro desse casarão. Eu vou ser sincera, eu me senti dentro do casarão, olhando eu também vi o bercinho, a roupinha, o diário. Fiquei imaginando um diário grande, assim, aquelas letras toda rebuscada que o povo antigo fazia, né? Porque eles escreviam, quem já teve contato com escrituras antigas, eles escreviam com aquelas letras todas desenhadas, maravilhosas, né? E então é isso. Você viaja durante a leitura. Você sempre falam, né, que quem lê vive muitas vidas. E esse livro é um livro que faz você viver uma nova vida. Você fica amigo dos personagens, você fica torcendo. Querendo ou não, a gente acaba procurando a criança também, começa a olhar, ai, será que é esse? Ai, nossa, será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Então é um livro muito instigante, e é um livro assim, como eu disse pro autor, é um livro assim que toca a gente, assim como alguns outros que usam essa mesma linha de pensamento. Essa forma de mostrar amor, pais e filhos, esse amor com Deus, né? Que nós precisamos cultivar a cada dia das nossas vidas. E é isso. Eu indiquei, já falei a semana toda sobre esse livro. É um livro lindo, é uma história incrível. É um livro que você não consegue largar e vale muito, muito cada página desse livro. Aproveita agora o domingo, o Kindle, você consegue fazer a leitura, porque ele não é demorado, é um livro rápido de ler. Eu demorei um pouco porque, como eu confessei para vocês, eu vivi a história. Eu me senti ali dentro do casarão. Eu acho que eu me apoderei, né?
não sei se tá certo, porque eu tô muito emocionada. Eu me transformei no Marcelo, eu me senti, acabei deixando de ser a Fernanda e passei a ser o Marcelo da história. Eu vivi tudo aquilo que ele viveu e foi maravilhoso. E então essa é a dica desse domingo que eu deixo para vocês, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no canal. Deixa um joinha pra gente, se você já for inscrito ou não, deixa um joinha para apoiar o meu trabalho e ter aí sempre que tiver novidades, novas dicas, livros nacionais, internacionais, maravilhosos que temos por aí, é muito bom, né? E se você quiser me indicar um livro também, fica à vontade aí nos comentários, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!